Esse vídeo conterá spoiler da primeira luta da segunda temporada de Shumatsu no Valkyrie, vulgo o anime da rinha de deuses contra humanos. Então, se você não quiser spoilers, peço para que você se retire do vídeo. Mas caso você não se importe com spoilers ou já tenha lido o mangá, pode ficar tranquilo, vem comigo, vamos falar da minha lutinha favorita. Sim, na minha opinião é a melhor luta de Shumatsu até hoje, ou pelo menos a minha favorita. Mais do que a própria luta do Adão contra os Zeus. Eu estou falando da luta deles, Hércules e Jack, o Estripador. E hoje vamos falar desses dois que são personagens muito interessantes, talvez um dos meus favoritos de Shumatsu inteiro. Mas bem, eu vou falar dessa luta, vamos dialogar sobre ela, falar tudo sobre essa bodega, que é uma luta muito boa. Esse arco, né, esse mini arco, né, dessa luta se inicia a partir do ponto dos deuses, naquele exato momento que acaba a segunda temporada. A Grécia precisa de mais uma vitória, precisamos nos vingar, e é por isso que vamos mandar nosso outro representante. Ok, quem é o outro representante? E aí a gente vê que a Brunhilda e também a Gore, eu sei lá como se pronuncia o nome dela, vou falar Gore porque eu lembro que tava isso na dublagem brasileira, se eu não me engano. E bem, eles acabam se encarando um pouco e eles são best of friends. Na verdade, até chamam o Hércules de Nisama, como se fosse o irmão mais velho. Eles são tipo irmãos mesmo, tipo, nossa, eles se gostam muito, ainda mais porque o Hércules é bem próximo das Valquírias. Ele é uma divindade também, mas que aprecia a humanidade também, diferente dos outros filhos da mãe ali. Então, eles são muito amigos, e até mesmo a Brunhilda fica feliz com ele. E aí, o que você tá fazendo? Ah, eu vou ser o próximo a lutar no torneio. Entendo, parece que a gente tá em lados opostos, né? É, fazer o quê? Mas não se preocupa, eu darei meu melhor, tudo bem? Dê o seu melhor também. Não se preocupa, eu vou dar meu melhor. Loki acaba indo encher o saco do Hércules, falando que, nossa, e aí, o que você pretende? Pensei que você gostava da humanidade. Mas o Hércules fala que ele adora a humanidade, mas ele tem que vencer o torneio. Já que essa é uma luta decisiva entre humanos e deuses, ele não tem como parar isso da maneira correta. Então ele quer vencer essa luta o mais rápido possível, sem nenhum arranhão, e mostrar a dignidade dos deuses, e também mostrar para todos os outros deuses que a humanidade deve continuar existindo, que deve haver piedade e justiça. E até o próprio Loki fica impressionado, nossa, você não mudou nada. Mas de que lado que você tá? Dos deuses ou dos humanos? Eu estou apenas do lado da nossa justiça. Interessante. E bem, sem mais enrolações, a Brunhilda já foi no seu, né, escritório lá, e ela já tava salivando, já tava... Quem eu vou escolher pra deixar a porrada no Hércules? Ô, irmã, você tá legal? Tô muito bem. Eu vou ter que escolher alguém que bata de frente com o Hércules e que irrite ele. Eu vou escolher esse cara. Esse cara é o maior filho da puta da humanidade, sem sombra de dúvidas. Vai ser esse aqui mesmo. Bem, voltamos para a arena. E agora com o nosso querido Heimdall começa o seu grande discurso. Ali à esquerda nós temos aquele que é um dos maiores representantes dos deuses, o mais justo, o mais forte, aquele que cumpriu os 12 trabalhos, aquele que conseguiu ser digno de ter o respeito do próprio Olimpo, o filho favorito de Zeus. Ué, e eu? E eu? E eu também, dependendo da versão. Ah, mas aí eu teria que amar metade da Grécia, não é justo. Aquele que mordeu a teta da Hera, Hércules. E à sua direita, temos aquele que mostra que não temos apenas homens bons na humanidade. Temos pessoas ruins, nojentas e totalmente desprezíveis. Aquele que foi considerado um dos maiores mistérios da humanidade. Aquele que mostrou que, acima de tudo, precisava de uma grande inteligência para escapar de tantos crimes horríveis. Ele, responsável pela morte de 5 prostitutas, provavelmente fez alguma coisa e não quis pagar. Ele, Jack, o Estripador. Bem, agora a arena vai estar com o formato de Londres no final do século XIX. E bem, agora a gente já sabe mais ou menos o que vai rolar. A luta de Jack versus Hércules. E na plateia está lá uma pessoa que talvez você não conheça pelo nome, mas talvez você conheça por uma das obras que ele fez. Sir Arthur Conan Doyle. Ou, como você deve conhecer, o autor de Sherlock Holmes. É sério, sem meme. Ele realmente é o autor de Sherlock Holmes. E ele também, obviamente, fez o Moriarty e um monte de outras figuras que você conhece no universo de Sherlock Holmes. Então, ele entende um pouquinho de investigação e assassinato. E uma das coisas que ele fala, primeiramente, e ele fala que Jack é um dos mistérios que a humanidade nunca conseguiu solucionar e talvez nunca consiga. E isso é extremamente interessante em ver em ação. Não só isso, como agora, finalmente, poderemos começar. Ragnarok, a última batalha entre deuses e humanos. Pode começar! Bem, essa luta aí já começa de uma maneira estranha. O Hércules não parte pra cima, ele começa a conversar. Olha, se você falar lá com Zeus
que vai desistir, eu prometo que ele não vai destruir sua alma por completo. Porque diferente de você, eu abomino assassinatos sem sentido. É mesmo? É! Foda-se! Aqui, ó, essa aqui é minha volunte, é uma tesoura. E eu vou usá-la pra te cortar como papel. Se é isso que deseja, então teremos que lutar. Follow! O que tá acontecendo aqui, velho? Ele foi tomar um chazinho, falando que tava na hora do chazinho da tarde. Você acha que o Hércules ficou feliz com isso? Hércules simplesmente pega um porrete dele e esmaga a mesa junto com o Jack. Ou é o que eles pensavam, né? Porque o Jack escapou usando mais um de seus equipamentos para poder escapar lá, com um gancho do Batman. E ele usa sua Volunde para tentar atacar o próprio Hércules. Só que o Hércules não curtiu esse negócio de ficar fugindo dele, então ele partiu para cima, destruiu a Volunde do próprio Jack de primeira e começou a atacar ele, falando, e aí? Vai querer continuar mesmo? Já perdeu a arma que poderia me machucar, já era. Ah, meu Deus, matou outra irmã minha. Então, naquele momento, quando parecia que Jack iria perder, ele pega a sua bolsa e joga diversas facas nele. Anteriormente, ele já tinha jogado algumas facas no Hércules, mas não tinha feito efeito, são armas mortais. Em um grandiosíssimo Deus não fariam nada. Mas dessa vez, meus amigos, todas as facas cortaram Hércules. O poderoso Hércules, invencível Hércules, acabou de ser ferido na frente de todo mundo por um mero mortal. Não é a primeira vez que a gente vê isso nesse torneio, mas desse momento, mas a Volunde dele não era aquela desgraça lá da tesoura? Ele pega mais algumas lâminas e outros utensílios, e bem, ficou bem mais claro que a real Volunde do Jack Stripador era a bolsa que tinha diversas armas. E bem, a própria Brunhilda fala, ei, Girl, você sabe aonde os humanos mais brilham do que comparado aos deuses? Aonde? Na malícia apenas e na loucura. E bem, agora começou o plano de vez do Jack. Então vamos ver o que Jack será capaz de fazer nessa luta. Bem, Jack volta a partir com tudo, jogando diversas lâminas no nosso querido Hércules. Mas Hércules vai defendendo cada uma delas e chegando a um ponto que ele já estava tão irritado que ele começa a andar em direção ao próprio Jack. E olha só, destruindo totalmente o chão em um rastro de sangue. Já estava começando a ficar totalmente irritado naquele momento. E daí vem o Loki provocar os gregos falando, e aí, vocês estão felizes? Vai a segunda derrota seguida? Vocês não estão meio alarmados? Não, cala a boca aí. O Ares acaba dizendo que o Hércules é uma das pessoas que ele mais confia em toda a sua existência, que a real força do Hércules é a sua determinação por justiça. Nós acompanhamos o passado do Hércules, ou melhor, Alcides, que sim, é o nome original do Hércules na mitologia grega. Alcides naquela época era uma pessoa muito fraca que tentava ajudar seus amigos de bom coração. Só que, bem, ele era fraco, então ele sempre apanhava. Mas, como diria nosso querido Asta, minha magia é nunca desistir. E ele até fica treinando durante anos e anos, até ficar trincado, o moleque fica no shape. Só que aí a gente vê que tá rolando um negócio muito estranho. Enquanto Alcides e seu amigo ficam conversando sobre como se tornaria um deus, né, tomando o líquido sagrado dos deuses. Eu não lembro se é Andrósia ou Ambrósia, vou colocar aí na tela. Mas bem, ele poderia tomar aqui e se tornar um deus, mas ele não desejava se tornar um deus. Ele queria apenas que a justiça prevalecesse. O legal do Hércules é que é um personagem muito justo. Ele me lembra muito Engoku. É aquele tipo de personagem que ele tem convicções tão fortes que pra ele o importante é defender os outros, não necessariamente vencer. Mas se ele tiver que vencer pra proteger os outros, ele fará isso. E agora sim o Hércules vai mostrar do que é capaz, porque enquanto isso, meus amigos, estava tendo outra votação para decidir o destino da humanidade. E tava lá a Afrodite, nossa belíssima Afrodite, ou maravilhosa Afrodite, não importa o seu gênero, você vai achar essa mina uma gostosa. Isso é fato. E não só isso, como todos os outros deuses votaram. Bora exterminar a humanidade? E o primeiro que vai lá destruir a humanidade é justo na vila de Alcides, em Tebas. E bem, é o Ares. O Ares, o deus da guerra, que já começa a guerra contra os seres humanos, partindo pra cima deles e destruir tudo. Só que quem acaba partindo pra cima também é o nosso querido Alcides, que parte pra cima e apanha que nem um condenado. Só que aí a gente vê que ele conseguiu, adivinha, o líquido sagrado dos deuses, a forma pra se tornar um deus. E bem, naquele momento ele ia se tornar um deus pra tentar proteger todos. Isso ia tirar ele do mundo dos mortais permanentemente e talvez poderia ser punido por isso, caso ele não fosse digno ou qualquer coisa do tipo. Sim! Já que isso foi roubado, naquele momento ele toma e começa a ser queimado vivo. E o próprio Ares acaba falando, viu? Pela sua ganância você foi punido e queimado, não é mesmo, seu pobre pecador? Mas bem, não foi bem assim. Ele foi muito queimado no início, mas depois de um tempo, quando a fumaça baixou, vimos que ele ficou trincado, bodybuilder pra caramba, e encheu de porrada o Ares.
Sim, o Hércules, novato, conseguia bater de frente com o próprio deus da guerra. E no final das contas, ele, através dessa luta, conseguiu o respeito do próprio Ares. E quando eles estavam prestes a se finalizar, o Zeus chega lá. Não, calma. Eu acho que eu engravidei a mãe dele. Calma aí, vamos conversar. E aí, Hércules, a gente pode parar aí o fim do mundo, bora conversar? Mas você vai ter que se tornar um deus para proteger a humanidade e para atender às expectativas dos deuses. Bem, Hércules se tornaria uma divindade daqui em diante. Assim, por seus amigos e pela humanidade que ele tanto amava, ele aceitou o cargo e se tornou finalmente Hércules. Essa é a origem. Não é muito similar à origem da mitologia grega. Também ele fez os trabalhos, antes dos trabalhos ele já tinha feito grandes missões e acabou se tornando Hércules. Só que a origem da força do Hércules, como eu falei, ele mordeu a teta da Hera. Historinha louca só pra zoar aqui. Ele bebeu o leite do seio da Hera e se tornou mais poderoso naquele momento, e com o tempo ficou mais forte ainda. Só que ele mordeu o peito dela. E lembrando, ela não era mãe dele igual no filmezinho lá da Disney, não. Ela foi lá porque a Atena manipulou ela. Só que aí ela espirrou leite e isso criou a Via Láctea. Não tô zoando, o nome da nossa galáxia é basicamente graças ao Hércules. Agradeça esse moleque aqui por nossa Via Láctea tão querida. Bem, agora Hércules tinha que lutar com tudo que tinha pra enfrentar o Jack. O Ares, o deus da guerra, acaba dizendo que ele era uma das pessoas que ele mais confiava, e ele sabia que Hércules iria vencer com todo o seu poder e sua grandiosa justiça. E realmente Hércules estava se esforçando para atacar o Jack, mas o cara sacou até um guarda-chuva. E lembrando, é um guarda-chuva divino automaticamente, então ele acaba se protegendo e, bem, não faz efeito nenhum. E bem, Hércules também teve que fazer os 12 trabalhos para conseguir se tornar, parte do Olimpo. Então naquele momento ele fala, eu não vou ter outra opção, isso agora vai acabar. Primeiro trabalho, Leão de Nemeia, alimente-se da minha carne. As marcas pelo corpo de Hércules, que parecem simples tatuagens, expandem pelo corpo inteirinho dele. E aí, meus amigos, primeiro trabalho foi ativado. E com o Leão de Nemeia, ele ataca com tudo. O interessante dessa cena é que o Hércules, com toda a sua força, estraçalha o Jack na porrada. E o Jack que teve que recuar pela primeira vez, de verdade. Não por uma zoeira, mas sim porque ele estava recuando por parte de estratégia. Mas, bem, não eram só os deuses que estavam torcendo para o Hércules dessa vez. Os gregos, e tinha até humanos, sabe, dos nossos tempos, até de alguns anos atrás, ficando em dúvida se torceriam pro Jack ou não. A única galera que tava torcendo pro Jack mesmo eram bandidos, assassinos, estuprar você sabe o que, e entre outras pessoas ruins. Era a única galera que tava, vai lá Jack, mata esse desgraçado. Porque no final das contas eu acho que é difícil você torcer pra um assassino, é meio difícil. Ainda mais quando toda a partida ele se mostrou sendo um baita de um babaca. Não tem como você ter um apreço por ele naquele momento. Jack tava apanhando naquele momento, mas bem, Ares fica bem preocupado. Quando ele ativa a sua habilidade dos 12 trabalhos que ele acabou recebendo como prêmio, isso aí vai consumindo o corpo dele. Enquanto ele está utilizando essa técnica, essas marcas vão se expandindo pelo corpo dele, e se elas pegarem o corpo todo dele, ele morre. Então enquanto ele está utilizando essa habilidade do Leão de Nemeia, está literalmente comendo a carne dele, está comendo a vida de Hércules. O cara está disposto a sacrificar sua própria vida para pelo menos ele vencer antes dele mesmo morrer. Mas a Brunhilda veio, agora o negócio vai ficar divertido. Jack fica impressionado e apenas responde, o trabalho agradável é o remédio da caseira. E aí todo mundo, eu já ouvi isso em algum lugar. Ei, é meu. Caraca, até o William Shakespeare tá aqui, caraca, pra ver essa bodega? O próprio William Shakespeare fica meio estranho ser citado por um assassino. Quer dizer que minha arte nem pôde tocar ele e impedir os seus massacres de um serial killer, né mesmo? É meio triste pro meu lado. Mas a luta volta com tudo, não tinha como parar, né? Lâminas pra tudo que é lado, tentando contra-atacar todo esse poder do Leão de Nemeia. Mas nada fazia efeito. O Hércules é uma barreira muito poderosa de ultrapassar. Mas, bem, Jack tinha os seus truques na manga e fez diversas armadilhas pela cidade toda. E naquele momento, parecia que ele estava flutuando? Como assim? Era apenas ele sobre um fio. Mas naquele momento, e aí Hércules, defende essa merda! Joga diversas lâminas pra cima e bem, todas essas lâminas começam a cair no próprio Hércules. E aí começa a se cortar bastante, então ele usa seu sexto trabalho e contra-ataca com tudo, jogando todas as lâminas no Jack. Pelo menos algumas delas acertam o Jack, principalmente no olho, onde ficava aquele monóculo dele. Após isso acontecer, Jack surta definitivamente. Jack naquele momento olha pra Hércules e fala que nunca viu uma vontade tão inabalável nesse nível. Nada tão belo, que cor mais bela é essa? É a minha primeira vez vendo isso em uma grandiosidade de divindade como você.
E bem, fica bem claro que o Jack tá gostando dessa bodega, que ele viu uma cor inabelável no próprio Hércules e que ele queria matar ele pra ver como essa cor iria mudar. Jack começa a cantar. Voltamos para o século XIX, onde vemos uma criança cantando essa música e, bem, tá bem feliz com seus dois pais e etc. Você pensa, esse aí é o Jack? Não, o moleque tá apanhando lá no beco ao Jack. Tava tentando pegar lixo agora, basicamente lixo, que a gente chama de lixo, mas tá tentando pegar restos de comida pra poder sobreviver. Era uma criança extremamente pobre. E não só isso, como naquele momento vem o chefe do restaurante, vai lá, tenta bater nele, fala, não vai roubar minhas coisas não. Só que o Jack implora pra ele poder pegar alguma coisa, porque ele tem que comer. E nesse momento ele vê uma cor assustadora nele, uma cor de raiva e ódio pleno enquanto olhava pro Jack. Só que quando ele falou que ele faria o que quiser, ajudaria quanto quiser, por favor, deixa eu levar comida, ele começou a sorrir. E naquele momento ele viu uma cor que estava relacionada mais à obediência. Tipo, aí, você me serve agora, né, garoto? Eu tenho controle sobre você. Então ele foi definindo mais ou menos com o tempo qual cor significava devido sentimento. Jack volta com os restos de comida para casa e bem animado para mostrar o que ele tinha conseguido arranjar para sua mãe. E quando ele chega lá, vem um cara xingando saindo do quarto. Ah, entenda qual é o seu lugar, sua velha puta. E bem, aí descobrimos que, bem, o nome da mãe de Jack, teoricamente, né, já que nunca soubemos de nada na vida real, Jack é realmente um mistério, bem, o nome dela é Mary, e ela é a famosa mãe do Levi, sabe, mulher da vida, e tava naquele momento sobre algum serviço, só que ela fica muito feliz que o Jack chegou, trouxe comida, tava bem feliz, fez um carinho nele, e ele falava que quando ele via a felicidade da mãe dele, a cor que ele mais gostava de ver era aquela, a cor que vinha da sua mãe, uma luz tão forte que ele amava ver aquilo na mãe dele. E olha, vamos deixar umas coisas bem claras. Nessa época, Jack, bem, ele via as emoções das pessoas através do seu olho que tinha heterocromia. Não sabemos se isso é realmente uma habilidade, coisa do tipo, provavelmente é, ou se isso aí é porque o moleque é esquizofrênico desde o início. Eu não sei qual dos dois dizer pra vocês. A mãe dele tratava muito bem o Jack, tipo, cuidava dele muito bem, tipo, nossa Jack, eu te amo tanto, por favor não se machuca mais, você é muito importante pra mim, e ele adorava ver isso nela. No dia seguinte, ela tava no serviço dela, se é que assim a gente vai dizer, né, é um serviço, mas ele tava do lado de fora esperando a mãe dele acabar o serviço. E quem tava lá também é a proprietária, toda bêbada, brava com a mãe dele, falando que, ai, aquela mulher lá me dá tanto nojo, ela é odiável, mas ela paga também as contas, né, não tem muito o que fazer. E ela também, toda bêbada, ela parecia ser pelo menos uma boa pessoa com o Jack. Ela, na verdade, tinha muita pena do Jack. Todo momento falava que você e eu, a gente teve o azar de nascer aqui, num lixo, na espelunca. Nunca tivemos sorte desde o momento que nascemos. Só que ele fala que ele é a criança mais sortuda do mundo, já que, bem, ele tem a mãe dele. Passa-se algum tempo e a gente vê um estrondo enorme na casa do Jack, no quarto da mãe dele, e ela não parava de chorar um minuto sequer. E, bem, o que é que ela tá chorando? Ah, bem, o namoradinho dela, um dos clientes dela, acabou se casando. Bem, o Jack não tinha nome até esse momento da história, e não tem também. O nome desse autor era Jack, ele era um cara muito famoso, muito mesmo. E bem, ela estava grávida do filho do Jack, e já foi um dos seus clientes. E bem, ela guardava esse filho com todo orgulho por causa disso. Ela guardava por causa que pensava que ele iria ficar rico como escritor e ia voltar para pegar ela graças ao filho. Não foi o que aconteceu, ele abandonou ela com o filho e agora ele estava rico de novo, casado, feliz e não ligava para ela. Tanto que ela abortou todos os filhos que ela teve, menos o Jack, porque ele era filho de alguém que poderia se tornar rico, ou alguém que ela realmente pensava que poderia tirar ela dessa vida nojenta, mas não foi isso que aconteceu e, bem, ela não tem esperança nenhuma. Durante a noite o Jack tentou deixar ela feliz, né? Pô, mãe, vamos ficar felizes, vamos nos levantar, você é a coisa mais importante se tivermos um ao outro. Ela dá um tapão no copo que o Jack tava segurando e fala pra não tocar nela, criança imunda. Ela começa a ter nojo do Jack e começa a bater nele, porque se ele não vai trazer dinheiro pra ela e não vai tirar ela dessa vida, não tem importância, porque eu dei a luz a você, porque eu cuidei de você durante tanto tempo. Naquele momento, o Jack viu que o amor que a mãe dele tinha por ele, todo aquele cuidado, não era por ele,
era porque ele era um objeto de troca, porque ele era uma chance dela sair dessa vida, mas tirando isso agora, ele não era nada pra ela. Ela fica com uma cor totalmente sombria, destruidora, começa a bater no Jack, ele começa a sangrar, ela não ligava mais pra ele, mas ele falava que não gostava de ver com essa cor tão ruim. Jack naquele momento surta e começa a estrangular a própria mãe. E quando ela tenta escapar e fala, moleque de merda, o que você tá tentando? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ele corta a garganta da sua própria mãe e começa a esfaqueá-la sem parar. E a cor que ele viu, aquele vermelho profundo da morte, do medo dela, foi uma cor que ele queria ver mais. Ele queria ver mais aquela cor de novo. Não era a última vez que ele queria ver aquela cor. E ele falou que a mãe dele nunca esteve tão bonita. E ele estava abraçando o cadáver da própria mãe. Depois disso, Jack sumiu. E, bem, ele não era Jack, né? A gente sabe que o nome dele de verdade não era esse nome, mas ele foi até o seu pai, que era o real Jack, e falou, ah, você é o tal do Jack? Quem é você? E, bem, ele fica meio bravo, né? Tipo, ô, moleque, o que você tá fazendo? O cara começou a se assustar porque era uma criança toda ensanguentada, e apenas o Jack responde, homens em certos tempos controlam seu destino. Ah, mas que merda é essa? Eu nunca ouvi essa frase. Ah, não lembra, não? Foi de um livro de William Shakespeare que você deixou pra trás, não é mesmo, pai? Jack mata seu pai violentamente e depois disso sai na sua vida matando mais e mais pessoas durante o caminho. Algumas que a gente não tem registrado e outras que foram premeditadas. Como por exemplo as 5 prostitutas que ele matou que, né, vamos dizer que estavam ligadas ao gatilho dele com a mãe dele. Ixi, agora parece que tudo está ferrado, não é mesmo? Jack está contra a parede, mas não, ele acaba escalando o Big Ben, né, pelo menos aquela réplica do Big Ben, e tenta fugir do Hércules. O Hércules fica irritado falando, não, dessa vez você não vai fugir não, touro de Creta. Ele ativa seu trabalho mais uma vez e destrói o Big Ben. E, bem, o Jack, naquele momento, pega um dos pedaços do Big Ben e joga em direção ao Hércules. Coisas, né, de mortais não fazem efeito em uma divindade, mas naquele momento... Corte rápido. Aquele pedaço daquele monumento cortou o braço do Hércules. Sim, como? Não saiu da bolsa aquela merda, mas como ele cortou aquilo ali? Como a divindade teve seu orgulho cortado? Voltamos um pouquinho no tempo e vemos a Brunhilda falando com a sua irmã Pô, eu não consigo falar nome nórdico, é o caramba de falar. Esse nome aí na tela, eu vou chamar ela de Valkyria Loli. Ela é uma Valkyria muito, muito vaidosa. E ela, não, eu não vou fazer par com esse desgraçado não. Precisamos de você, vai, você é a única que tem a habilidade necessária. Eu aceito qualquer humano, menos esse desgraçado nojento. Oi? Caracas. Jack fala que, bem, eu quero ser seu parceiro, eu preciso que você me ajude. Só que ela dispensa ser parceiro de um desgraçado e fazer um vínculo com ele. Jack pega ela pela garganta, uma valquíria, e começa a enforcar ela. E bem, ela naquele momento estava meio incapacitada de poder lutar naquele momento, já que ele já tinha pegado ela pela garganta e começou a apertar mais e mais. E por puro desespero ela pede ajuda pra Brunhilda. Só que a Brunhilda... Faz aí, Jack, eu sei, é necessário. E bem, a Valkyria acabou sendo subjugada. E com a cor de sua alma sendo a cor de uma pessoa sendo subjugada, assim como ele já tinha visto anteriormente, ele achava que essa cor era muito interessante. O vínculo forçado foi feito e ela se tornou a Volunde dele. E descobrimos que a real Volunde do Jack é as luvas. Tudo que o Jack toca se torna uma arma divina contra os deuses. Tradução, até uma mísera pedra pode ser uma arma contra o Hércules. Tudo nesse lugar, toda Londres é uma arma contra Hércules. E bem, agora fica extremamente brava com a Brunhilda que toma essa decisão. É nossa irmã, ela foi estrangulada. Você deixou tudo aquilo acontecer, mas foi que não tinha o que fazer. Situações extremas exigem medidas desesperadas. Naquele momento, o Ares entra em... Ai meu Deus, eu vou chorar, o Hércules vai morrer. Silêncio, filho, pô, tu é piromarica? Vamos confiar no Hércules, ele vai conseguir. Hércules começa a olhar Jack e vê que ele está totalmente feliz. Nossa, eu adoro fazer isso, eu adoro ver aquela cor do medo nas pessoas. E naquela hora, bem, o Hércules não estava bravo. É realmente estranho, ele não estava bravo, mas ele fala que você se perdeu no desespero, não é mesmo? Há muito tempo atrás você provavelmente teria alguém que gostava, mas... tudo te decepcionou e nada tinha sentido, não é mesmo? O Jack pela primeira vez fica impressionado nessa luta e fica... Ué, como é que ele sabe? Ele sabe disso porque ele sabe do que a humanidade é capaz. Todos aqueles pecados horríveis e capazes de odiar a humanidade o máximo possível.
mas mesmo assim ele ama a humanidade, porque ainda há muita coisa boa pra se preservar, e por isso, acima de tudo, ele quer salvar o Jack. Naquele momento o Jack fica em estado de choque porque ele vê a mesma cor que ele via na mãe dele. Não só isso, não era a mesma cor que ele via na mãe dele quando ela queria proteger ele. Era muito mais forte e brilhante, como se aquela cor que ele via na mãe dele era falsa. E ele fala isso mesmo pro Hércules, e fala que essa luta está chegando ao final, né? Teremos que lutar com tudo que temos. Hércules usa seu último trabalho, o Cerberus, o cão do inferno de 3 cabeças, e parte pra cima. Agora virou uma partida pra ver quem é o mais resistente, porque agora Hércules vai morrer e sua vida tá sendo drenada a cada segundo, já que as marcas já consumiram quase totalmente seu corpo. O Jack tenta de tudo, até se proteger e não dá certo, ele leva muita porrada dessa forma final aí do Hércules. E quando ele tava tentando escapar, ele leva um socão do Hércules e acaba caindo em uma daquelas cercas. Sabe aquelas cercas pontudas? Ele foi empalado vivo naquele momento. Jack, mesmo estando muito machucado, pega aquele pedaço de cerca e começa a lutar novamente com o Hércules, com todas as suas forças, e com aquele Big Bang que estava destroçado, ele toca no prédio e aí usa o próprio golpe do Hércules contra ele mesmo. O prédio desaba em cima do Hércules, dessa vez esse prédio todo era uma arma contra ele. Ele acabava sendo totalmente ferido naquele momento. Agora não sabia pra que torcer. Eu vou torcer pro Jack vencer, que tá com a minha irmã e eu não quero que ela morra, ou eu torço pro Hércules, que também eu considero irmão e, meu Deus, ele tá quase morrendo. Até mesmo o próprio Ares e também todos os gregos estavam torcendo. Levante-se, Hércules, finalize isso. Hércules sai dos escombros e manda com tudo que tem um dos seus golpes mais poderosos. E agora sim, é a hora do confronto derradeiro entre os dois. Jack fica impressionado que a cor de Hércules não mudou em nenhum momento, continua mesmo aquela cor bela. Então naquele momento, com um olhar e um sorriso de psicopata, ele fala: eu quero pintar essa cor com a minha cor favorita, a cor do medo. Vamos, bora! Vamos atacar com tudo que tivemos. Voltamos de novo pro passado do Jack e vemos que aquela cafetina, dona do bornel, tava limpando o quarto, que tá todo coberto de sangue, e ela fica com mais pena daquele garoto. Aquele garoto não merecia cometer tais atos. Ele não teve sorte desde o momento que ele nasceu. Jack e Hércules continuam lutando a todo vapor, e o Loki queria entender qual era o plano do Jack, porque parecia que estava tudo perfeitamente orquestrado, mas ele não entendia o que estava sendo orquestrado naquele momento. A luta continua, um cortando o outro, se rasgando na porrada, tava chegando no clímax na luta naquele momento. Jack recebe um socaço do Hércules, e ele parecia que ia morrer naquele momento, mas mesmo todo fraco, ele se levanta e olha para os céus falando: minha bela dama, lutarei pela última vez. Ele pega todo o seu sangue, espalha pelo seu corpo todo e fala: agora bora. Ele imagina um mundo onde talvez a mãe dele tenha ficado com o pai dele, tenham ficado felizes, todo mundo feliz, um universo onde ele era uma criança feliz, mas isso nunca vai acontecer e não tem como mudar o passado. O Hércules admite a força de Jack e os dois voltam a lutar. Bem, continua no mata-mata, quem vai matar quem primeiro? O Hércules consegue tirar a arma de Jack, e quando ele iria finalizar com seu soco, Jack conseguiu fingir que estava morto, que tinha recebido aquele golpe. Ele volta com tudo e com sangue nas suas mãos perfura o corpo de Hércules. Sim, porque lembrando, tudo que ele toca se torna uma arma. Até seu próprio sangue poderia ferir agora o Hércules. E com isso, ele atravessa. O nome dessa técnica é Dear God. Foi assim que ele quis batizá-la. E bem, parece que a luta vai acabar. O Hércules ainda assim vai tentar partir pra cima. Rasga ele ao meio, ganha primeiro pelo menos, Hércules. Mas o Hércules apenas dá um abraço no Jack. O Hércules pergunta: você conseguiu mudar a minha cor? Bem, não, sua cor não mudou, sua cor ficou ainda mais forte do que estava antes. Então o Hércules apenas continua o abraço, falando que, bem, ele sabe dos problemas da humanidade, mas ele continua amando ela de verdade e isso nunca vai mudar nele. Ele agradece ao Jack por tudo, por ter enfrentado ele, por ter vencido ele naquele momento, e pede para ele proteger a humanidade, para que ele salve a humanidade que ele tanto amou. E bem, o Jack fala que naquele momento quem perdeu foi ele, já que naquele momento ele não conseguiu mudar a cor do próprio Hércules. Hércules acaba morrendo. Agora tava chorando, o Ares tava chorando, Zeus tava, meu Deus, mataram outro filho. Eu sei que eu tenho 1 milhão igual, mas isso aí era especial pra mim. O Loki tava morrendo de medo, ele cagava pro Hércules, mas depois de 2 deuses morrendo seguido, o cara tava com um cagaço absurdo agora. E bem, parecia que agora os deuses estavam realmente com muito medo, ou que estavam desesperançosos naquele momento. Finalmente a Valkyria foi libertada, e diferente da outra luta que a última Valkyria ajudou o seu humano, aqui ela só falou: você me sujou toda de sangue, estrangulou, você que se dane, volta pra casa sozinho.
O Jack tava todo ferido, todo ferrado, voltando, e ele salvou a humanidade, tecnicamente, 2-2. Mas tinha gente xingando ele, jogando pedra nele, tacando tudo que era possível, como seu assassino, seu nojento, porque os humanos também não consideram isso uma coisa boa. Você matou um dos maiores heróis, e o plano do Hércules era convencer os deuses. Durante essa luta a gente vê que ele tinha muita influência. Se ele ganhasse aquela luta, talvez ele poderia sim parar o Ragnarok. Mas como ele não venceu, isso só fez os deuses ficarem mais determinados a derrotar a humanidade definitivamente. Inclusive o próprio Ares quer vingar o Hércules. Loki também acaba entendendo naquele momento que tudo fez parte do plano de Jack. Tudo, até aquele ferimento ali foi um ponto tão específico do corpo que meio que dá a entender que, bem, ele não queria que não fosse algo fatal, né? Ele não morrer, obviamente, durante a luta. Então tudo foi planejado. Esse cara aqui sabe de mais coisa que o Itachi. A única coisa que ele não esperava é que iria se apegar tanto ao Hércules e que não iria conseguir mudar a cor do Hércules mesmo no fim da luta. A Gore fica muito brava com a Brunhilda, mas a Brunhilda fala: eu fiz o força necessário pra gente ganhar, pra gente arranjar nossa vingança. Não tem como a gente pensar em coisas fofas, não tem como você só ficar chorando o tempo todo, não tem como ficar só nessa. Aquela cafetina do passado parecia ser a única pessoa que estava apoiando o Jack, falando: ô seus desgraçados, vocês não estão vendo? Foi Jack que salvou vocês, caramba, ele ajudou a humanidade e mesmo assim vocês estão contra-atacando aquela pobre criança? E bem, o Jack voltando, mas ele não se importava com os xingamentos, ele só continuava andando e até mesmo se culpando, que naquele momento ele só queria conversar mais uma vez com o Hércules, entender de onde veio tanta justiça, de onde veio tanto carinho pela humanidade, coisa que ele nunca conseguiu ter sequer um momento de sua vida. Mas com esse deus ele acabou mudando um pouco a sua visão, que estava totalmente deturbada. Shakespeare até acaba dizendo que no final das contas, Jack é humano como todos nós, e ele estava sofrendo sim naquele momento. Ele parecia que estava se vangloriando pela vitória, mas por dentro o Jack estava totalmente quebrado e voltando para a enfermaria, que ele está precisando. Vemos a Brunhilda também rezando, né? No caso, tinha um muralzinho para todos os humanos derrotados, mas dessa vez ela colocou um deus nesse mural, colocando agora a foto de Hércules, chamando ele de irmão e chorando, porque ela sabe que ela fez foi errado, que ela não queria, mas foi necessário, mas ela não se preocupa com isso. No momento ela só vai chorar e que quando acabar o Ragnarok, ela vai se juntar ao Hércules, independente do resultado da luta. E bem, esse é o fim da luta do Hércules contra o Jack, justiça contra a maldade, e no final das contas a maldade ganhou. Ou será que não? Ou será que a justiça prevaleceu e conseguiu mudar até o coração de um dos maiores serial killers da raça humana? O que eu acho tão interessante dessa luta é que tanto os humanos quanto os deuses ficaram tristes. Até eu fiquei em dúvida para que eu torcia naquele momento, porque por um lado, humanidade, um ponto a mais, mas por outro lado, o Hércules, ele queria salvar a gente, ele queria mostrar que a humanidade ainda tinha salvação, e no final ele perdeu. Ele mostrou meio que o oposto, mas ao mesmo tempo ele mostrou o quanto ele, no final das contas, era uma pessoa digna e justa, que até mesmo entendeu o lado de um assassino e compreendeu ele até o fim, não só querendo matar, mas sim querendo salvar de certa maneira. Cara, o Hércules é um puta personagem, o Jack também é um outro puta personagem. Shumatsu só tem personagem top, e esse finalzinho com a Brunhilda chorando até me pegou. Mas bem, pessoal, se esse vídeo tiver um bom feedback, por favor, compartilha aí, se torne membro, muito obrigado aos membros. Se tiver um bom feedback, eu posso trazer a próxima luta, que também é muito boa, a próxima luta com o Shiva. Então, fazendo um favor, ajuda aí com o feedback, esse vídeo deu muito trabalho. Eu me despeço de vocês, falou e fui! Nossa, que incrível, uma real batalha de mestres, esse torneio é sensacional, realmente. Esse torneio envolvendo todas as figuras mais importantes, grandes guerreiros da história, de todas as terras e todas as eras para lutar contra deuses, é algo magnífico de ver. Não concorda, Souji? Sim, eu concordo muito. Eu não vejo a hora de chegar a minha vez de lutar contra um deus.